Imagine que você está em uma festa onde todos são seus amigos. Você sorri, vai de colo em colo e sente que o mundo é um lugar de exploração infinita. De repente, as luzes mudam, os rostos conhecidos parecem distantes, e quando um estranho se aproxima com um sorriso gentil, você entra em pânico. Para um bebê de 8 meses, isso não é um pesadelo. É a realidade biológica da ansiedade de separação e a angústia frente ao estranho. Por que aquele bebê que, até ontem, era o rei da sociabilidade, de repente se torna um pequeno eremita que só aceita o porto seguro dos pais? A resposta não está em um vício de colo, mas em uma revolução silenciosa que acontece dentro do crânio. Nos primeiros 6 meses de vida, o sistema visual e o processamento neurológico do bebê são como uma lente de câmera tentando encontrar o foco. O mundo é uma colagem de sensações. Biologicamente, o bebê ainda não entende que ele e a mãe são seres distintos. Existe uma simbiose sensorial. No entanto, por volta dos 7 aos 9 meses, ocorre um salto de maturação no lobo frontal e no hipocampo. O cérebro começa a realizar o que chamamos de poda sináptica e a fortalecer os circuitos da memória de longo prazo. Pela primeira vez, o bebê começa a criar um arquivo mental nítido do que é familiar. Essa mudança física é acompanhada por um desenvolvimento motor crucial, o rastejar ou o engatinhar. Evolutivamente, isso é fascinante. No momento em que o bebê ganha a capacidade física de se afastar de seus cuidadores, a natureza instala um freio biológico. Se um bebê de 8 meses pudesse engatinhar para longe sem medo, ele se colocaria em perigo constante. A ansiedade de separação é, portanto, um mecanismo de sobrevivência selecionado por milênios. O corpo do bebê libera cortisol, o hormônio do estresse, quando o cuidador principal sai do campo de visão porque, para o organismo imaturo, a ausência da figura de apego equivale a uma ameaça à vida. Nesta fase, a amígdala cerebral, o centro de detecção de ameaças, torna-se hipervigilante. Quando um estranho aparece, o cérebro do bebê faz uma varredura ultra rápida e não encontra um correspondente no seu arquivo de rostos seguros. O resultado é uma reação física imediata: choro, aumento da frequência cardíaca e a busca desesperada pelo toque físico conhecido. O bebê não está sendo difícil, ele está apenas seguindo o protocolo de segurança mais antigo da humanidade. Mas essa reação física é apenas a ponta do iceberg. Para entender por que o choro é tão desesperado, precisamos mergulhar no que está acontecendo na arquitetura da mente desse bebê. Se o corpo é o hardware que dispara o alarme, a mente é o software que está tentando entender uma das leis mais fundamentais da física: a permanência do objeto. Para um bebê de 5 meses, a lógica é simples: o que eu não vejo, não existe. Se a mãe sai do quarto, ela simplesmente desapareceu do universo. Mas, entre os 8 e 12 meses, a criança começa a construir o que o psicólogo suíço Jean Piaget descreveu como a representação mental. Agora, o bebê sabe que a mãe continua existindo mesmo quando não está presente. Isso cria um paradoxo cognitivo angustiante. O bebê tem a memória para saber que você existe, mas ainda não tem a noção de tempo para saber que você vai voltar. A mente dele está em uma transição entre o caos sensorial e a ordem lógica. É como se ele estivesse construindo uma biblioteca mental onde o livro mais importante, a imagem da mãe ou do pai, é o único que ele quer ler. Quando um estranho entra na sala, ele não é apenas uma pessoa nova. Ele é um erro de sistema na organização dessa biblioteca. A criança compara o rosto novo com o esquema mental do rosto familiar, e ao notar a discrepância, experimenta o que a psicologia chama de conflito cognitivo. Um experimento clássico que ilumina essa fase é a situação estranha, desenvolvida pela psicóloga Mary Ainsworth. Ela observou como bebês reagiam à entrada de um estranho e à saída do cuidador. Ainsworth descobriu que essa rejeição súbita a terceiros é, na verdade, um sinal de saúde mental e apego seguro. O bebê que chora quando a mãe sai e rejeita o colo do desconhecido está demonstrando que sua mente já é capaz de realizar uma distinção sofisticada entre o eu, nós e o outro. Ele está estabelecendo as fundações da sua identidade. Podemos imaginar a mente do bebê nesta fase como uma casa em construção. Os alicerces, a confiança básica, já foram lançados, e agora ele está erguendo as paredes. A ansiedade de separação é o cimento secando. É um período em que a memória de trabalho se expande e a criança começa a antecipar eventos. Se ela vê a mãe pegando as chaves ou calçando os sapatos, a mente projeta o futuro imediato do abandono, disparando o gatilho emocional antes mesmo da partida. Essa capacidade de prever o futuro é um salto intelectual gigantesco, embora se manifeste através de lágrimas.
No entanto, essa construção da mente não ocorre em um vácuo. Ela depende inteiramente do tecido das relações sociais que cercam o berço. Apesar de ser um fenômeno biológico e cognitivo, a intensidade da rejeição a estranhos é profundamente moldada pelo ambiente. Estudos sobre a teoria do apego, de John Bowlby, mostram que a sensibilidade e a responsividade dos cuidadores funcionam como um regulador externo para o sistema nervoso do bebê. Em culturas onde as crianças são criadas por comunidades inteiras, as chamadas aloparentalidades, a ansiedade frente ao estranho pode ser mais suave, mas ela ainda existe. Isso nos mostra que o ser humano é programado para criar hierarquias de afeto. O ambiente social moderno, no entanto, muitas vezes pressiona os bebês a serem independentes cedo demais. Quando ignoramos o choro da ansiedade de separação ou forçamos o bebê a ir no colo de alguém que ele claramente rejeita, estamos enviando uma mensagem confusa ao seu sistema de segurança em desenvolvimento. O impacto do ambiente é real. Crianças que vivem em contextos de estresse tóxico ou negligência podem não demonstrar essa ansiedade de forma clara, o que muitas vezes é um sinal de alerta para um apego inseguro ou evitativo, e não de precocidade. O que nós, como sociedade e pais, devemos fazer com essa informação? O primeiro passo é a validação. Entender que a rejeição ao estranho não é má educação, mas um marco de inteligência. A aplicação prática aqui é o conceito de base segura. Para que um bebê explore o mundo e futuramente aceite o estranho, ele precisa saber que tem um lugar para onde voltar. Práticas simples como o jogo do achou ajudam a criança a processar simbolicamente a ida e a volta do cuidador, transformando o trauma da separação em um aprendizado de confiança. Devemos respeitar o tempo do bebê, permitindo que ele observe o novo de longe, sob a proteção do colo, até que sua amígdala se acalme e a curiosidade vença o medo. Em última análise, a fase em que o bebê começa a rejeitar estranhos é uma das mais belas contradições do crescimento. É o momento em que a criança diz sem palavras: "Eu sei quem você é, e você é o meu mundo." É a celebração do vínculo único que nos torna humanos. A jornada da ansiedade de separação é, no fundo, a primeira grande lição de amor e saudade da vida. Ao acolhermos esse choro, não estamos mimando uma criança. Estamos garantindo a ela que, em um universo vasto e desconhecido, existe um porto onde ela sempre estará segura. É a arquitetura do afeto preparando o ser humano para, um dia, ter a coragem de caminhar sozinho.